Eu sempre achei minha avó muito estranha. Nunca gostei de visitar a casa dela quando eu era criança. Ela não era uma daquelas avós típicas que adoram seus netos, fazem biscoitos, etc. Minha avó era extremamente meticulosa com a casa. Ela parecia nunca gostar de ter as crianças por perto, pois tinha medo de que quebrássemos as coisas. Só quando eu era adolescente, ela começou a confiar em mim para estar na casa dela. Mas, mesmo assim, ela tinha uma regra de não tocar em nada do que ela tinha lá. Você não podia ler seus livros, não podia tocar nos enfeites, e nem pense em tocar nas pinturas dela, porque ela era super protetora. E sabe, de certa forma, eu entendo. Não posso dizer que gostaria de ser como ela e nunca quis, mas a casa era dela, e ela tinha todo o direito de ser tão protetora quanto quisesse. Ainda assim, eu odiava isso. Minha avó faleceu e nunca tivemos a chance de nos aproximar. No entanto, ela deixou algumas de suas coisas para nós. Surpreendentemente, ela deixou a casa para mim. Só posso supor que foi porque eu era o único da família que não possuía uma casa. Mas ela também deixou seus enfeites, pinturas e livros para mim, e insistiu no testamento que eu mantivesse todos eles na casa como ela queria. Bem, eu agradeci pelo que ela fez. Ainda assim, eu não queria todas aquelas coisas na casa. Eu não gostava delas, e agora que a casa era minha, eu queria deixá-la do meu jeito. Peguei algumas caixas e comecei a tirar todas as coisas dela. Cuidei muito bem delas. Envolvi os enfeites em plástico bolha antes de colocá-los na caixa. Mesmo sem ter uma relação próxima com minha avó e sem gostar das coisas dela, eu ainda queria cuidar bem de tudo. Havia um grande armário próximo ao hall de entrada na frente da casa. Levei a primeira caixa até lá e a coloquei no chão. Abri a porta, preparado para guardar a caixa de enfeites ali. Peguei a caixa e me levantei. Olhei dentro do armário. Minha avó estava lá, parada, com uma expressão severa no rosto, e balançou a cabeça negativamente. Então, ela desapareceu. Quase deixei a caixa cair, mas por sorte, não deixei. Fiquei apavorado. Percebi que tinha acabado de ver o fantasma da minha avó e que ela não queria que eu guardasse os enfeites. Coloquei as coisas da minha avó de volta no lugar. Ainda sou dono da casa e as coisas dela estão todas expostas. Nunca mexo nelas porque não quero que ela volte. Quando eu estava no ensino médio e comecei a dirigir, comecei a fazer entregas para o negócio do meu pai. Morávamos na cidade e a maioria das entregas era feita dentro da cidade. Entretanto, havia alguns pedidos que às vezes me obrigavam a dirigir para as áreas mais rurais ao redor. Isso foi há cerca de 40 anos, então era muito antes de todo mundo estar fazendo pedidos online. Para conseguir algumas coisas, meu pai tinha que encomendá-las para os clientes e depois mandá-las buscar ou entregar. Eram principalmente peças mecânicas e peças de computador que eram um pouco mais difíceis de encontrar naquela época do que são agora. Por volta da época em que eu estava fazendo isso há 1 ano, comecei a ter alguns problemas com um grupo de caras na escola. Eles me perturbavam porque eu tinha o carro do meu pai para dirigir e nunca os levava para dar uma volta. Meu pai simplesmente proibiu isso, e ele era o tipo de pessoa que podia ser bastante assustador quando estava bravo com algo. Então eles começaram a ser realmente idiotas comigo, especialmente quando pediam carona e eu tinha que recusar. Então, comecei a ansiar por trabalhar mais frequentemente no meu tempo livre. Eu não estava namorando muito na época, ou nada. Então, eu estava aproveitando o tempo que tinha para mim mesmo dirigindo. Um dos pedidos mais estranhos foi de uma peça de computador que eu recebi com um número de telefone e nenhum endereço. Então, tive que ligar para pedir o endereço de entrega quando a peça chegou. Acontece que o cara morava muito longe nas colinas e teve que me dar algumas direções elaboradas para chegar à casa dele. Fiquei surpreso que era tão longe e já estava escurecendo, então ofereci levar a peça no dia seguinte. Mas ele me ofereceu uma gorjeta muito boa para entregá-la naquela noite. Então eu não pude recusar.
Já estava escurecendo quando eu saí e eu não estava acostumado a dirigir à noite. Eu também não dirigia muito para as colinas, então essa era realmente uma nova experiência para mim. Eu não gostava de dirigir à noite porque era difícil ver para onde estava indo e porque às vezes ainda tinha medo do escuro. Eu estava bastante preocupado em me perder por lá. As estradas eram muito estreitas e fiquei bastante surpreso quando finalmente cheguei a casa. Tive que sair com uma lanterna e verificar se as letras na velha caixa de correio eram as corretas. Não havia luzes acesas na casa, nem dentro nem fora, e realmente parecia que ninguém estava lá. Fiquei preocupado que tivesse errado, mas os números estavam corretos. Se havia uma entrada que levava até a casa, já estava há muito tempo coberta de mato. Então, em vez de dirigir até a casa, tive que caminhar. Peguei a peça e a lanterna e comecei a caminhar até a casa escura e assustadora. Eu estava caminhando devagar até a casa. Parte disso era porque estava tão escuro e difícil de ver, mas também porque eu estava tentando adiar o máximo possível. Uma grande parte de mim queria simplesmente deixar a peça no quintal e não caminhar até a casa. Claro, assim eu não receberia a gorjeta que o cara tinha prometido. Essa foi literalmente a única coisa que me manteve caminhando até a casa. Porém, mais ou menos na metade do quintal da frente, notei uma luz acender na casa. A princípio, senti algum alívio, mas isso logo desapareceu quando a porta da frente se abriu e uma figura escura saiu para a varanda. Eu só conseguia ver a figura por causa da luz acesa atrás dele e ele claramente segurava algum tipo de rifle nas mãos. De repente, eu não me senti muito bem-vindo, mas por alguns momentos, nenhum de nós se moveu. Finalmente, dei outro passo à frente, mas mal tinha feito isso e notei que ele estava apontando o rifle para mim. De repente, suspeitei fortemente que essa não era a mesma pessoa com quem eu tinha falado ao telefone pouco antes. Eu não sabia como reagir, mas a única coisa que eu queria fazer era correr de volta para o carro. No começo, estava com as pernas trêmulas e me senti incapaz de fazer isso. Mas não demorou muito para o homem, ou o que quer que fosse, começar a gritar coisas sem sentido para mim. Eu realmente não entendi nada do que ele estava dizendo, apenas que era tudo confuso e assustador. Eu simplesmente reagi naquele momento. Deixei a peça cair no chão e corri de volta para o carro o mais rápido que pude. Fiquei esperando levar um tiro nas costas a qualquer momento. Felizmente, nenhum tiro foi disparado e eu só consegui voltar para o carro. O homem tinha saído da varanda e estava no quintal, mas não parecia que estava realmente me perseguindo. Então, consegui sair dirigindo de lá sem nunca ser atingido. Entretanto, eu ainda estava muito abalado. O trajeto todo até chegar em casa foi simplesmente aterrorizante, até que cheguei em casa e expliquei tudo para o meu pai sobre o que aconteceu. Não sei o quanto ele acreditou em mim no começo, mas ele aceitou que eu estava dizendo a verdade. Então, há um pouco mais no final desta história. Eu descobri muito tempo depois o que pode ter acontecido nesse caso. Um ex-amigo meu, que tinha ficado bravo com um dos outros caras que estavam me intimidando, me contou que foi uma armação para me assustar ou me fazer levar um tiro. Ele tinha encomendado a peça de computador e me dado o endereço errado para entregá-la. O dono da casa era tio-avô dele, ou algo assim, e odiava quando alguém entrava em sua propriedade. O valentão sabia que, no mínimo, o velho me assustaria, mas também que eu poderia ter sido alvejado. Eu nunca confrontei o cara sobre isso, e sabia que o outro negaria se eu dissesse que ele tinha contado, então nunca descobri se isso realmente aconteceu. No entanto, fazia sentido. Embora eu sempre tenha crescido em um ambiente urbano e suburbano, gostasse disso e sempre sentisse que permaneceria em um ambiente assim, houve um curto período na minha vida em que fiquei realmente fascinado com a ideia de estar no campo, acampando ou simplesmente em comunhão com a natureza de alguma forma. Tenho raízes nativo-americanas e acho que, embora não tenha dado muita atenção a elas enquanto crescia,
Eventualmente, elas se tornaram interessantes para mim e, assim, me tornei mais interessado em explorar a natureza também. Provavelmente devo apontar também que sei que nem todos os nativos americanos são interessados em natureza e coisas do tipo. Era uma crença bem ignorante, mas na época as pessoas sempre associavam ser nativo americano com natureza e espiritualismo. Então, acabei acreditando profundamente em coisas assim. Era o foco de todos os meus interesses. Eu não tinha experiência com natureza ou acampamento ou qualquer coisa do tipo. Mas eu queria sair e experimentar para ver como era. Um primo meu também era interessado nesse tipo de coisa, então combinamos um momento em que os dois poderiam talvez tentar acampar. O tempo estava previsto para ser absolutamente lindo durante uma semana, e foi quando decidimos acampar. Ele achou que seria uma boa ideia acampar sem barracas, mas acho que eu ainda não estava pronto para isso e trouxe uma barraca. Acho que meu primo ficou bem feliz por eu ter trazido. A viagem de acampamento não saiu nada como pensávamos que sairia. Imediatamente, sentimos que não estávamos sozinhos na floresta. O pai do meu primo possuía a terra por quilômetros e quilômetros, então ninguém deveria estar lá. Mas havia muitas coisas que nos levaram a acreditar que havia mais alguém por lá. Ouvimos coisas, e nenhuma delas era muito agradável. Gostaria de poder descrever os sons para você, mas além dos sons de passos e galhos quebrando, as outras coisas eram estranhas. Parecia que algum humano estava fazendo ruídos e chamados estranhos com a boca para nos assustar, porque definitivamente não eram sons reais de animais. Algumas das coisas eu poderia ter atribuído à nossa imaginação. Estávamos tentando nos divertir muito, e acho que estávamos procurando coisas que talvez não estivessem lá. Tipo um caçador de fantasmas que sai em uma caçada por fantasmas e começa a ver coisas que realmente não estão lá, mas que ele quer ver. Mas começou a ficar estranho muito rapidamente. No segundo dia, durante as primeiras horas da tarde, ficamos chocados quando o céu começou a escurecer. Nuvens de tempestade escuras e violentas começaram a se mover, e isso não deveria acontecer. O vento aumentou, e os relâmpagos e trovões começaram a riscar e estrondar no céu. Devido à velocidade absoluta com que a tempestade se aproximava, e quero dizer que foi muito, muito rápido, tivemos dificuldade para montar a barraca. Meu primo tinha dormido do lado de fora na noite anterior e não tinha trazido sua própria barraca, mas eu ia deixá-lo ficar na minha durante a tempestade. Mas, devido à força e rapidez com que o vento soprava, também foi difícil tentar montar a barraca. Mas fizemos o melhor que podíamos. Felizmente, houve muito tempo de preparação para a tempestade antes da chuva começar. Então entramos na barraca bem antes dela. A tempestade foi bastante forte e foi assustador estar nela. O vento batia forte contra a barraca e muitas vezes pensamos que ela seria arrancada do chão. Mas de alguma forma, ela aguentou durante a tempestade. Infelizmente, a barraca ficar no chão era a menor das nossas preocupações. Estava escuro fora da barraca, mas ainda era dia. Parecia que ainda haveria muito mais disso e que teríamos que lidar com isso durante a noite. Durante alguns relâmpagos, meu primo começou a ficar muito paranoico. Ele achava que tinha visto alguém fora da barraca. Ele continuava tentando olhar pelas janelas da barraca para ver se conseguia uma visão melhor, mas na maioria das vezes era difícil para ele fazer isso. Mas em um certo momento, acho que ele estava olhando para fora quando, de repente, um relâmpago iluminou todo o lado de fora do campo, e meu primo gritou de medo, pois deve ter visto algo. Ele me disse que havia alguém lá fora na chuva. Era um cara grande, que ele só viu por um momento, mas ele estava certo de que tinha visto alguém claramente. Ele estava bastante assustado também, o que me fez imaginar como deveria ser a aparência desse homem. Eu o empurrei para o lado e olhei pela janela também, mas não vi nada. Mesmo quando o relâmpago brilhou lá fora, eu não vi ninguém lá fora. Não muito depois que meu primo viu a pessoa, algo puxou uma das estacas da barraca do chão e parte da barraca desabou. Fiquei preocupado, mas a maior parte da barraca ainda estava de pé. Então pensei que estava tudo bem. Mas,
outra estaca foi puxada. E de repente toda a barraca desabou sobre nós dois. Meu primo continuava gritando que alguém tinha que estar lá fora e que havia puxado as estacas. Ele estava apavorado e queria sair correndo da barraca. Não consegui impedir meu primo, e ele conseguiu sair da barraca. Eu também saí, porque de repente não queria ficar lá sozinho. Ambos começamos a correr na tempestade violenta, fazendo o nosso melhor para chegar em casa o mais rápido possível. Isso era a única coisa em nossas mentes. Virando-se, quando outro raio brilhou, eu olhei para trás e havia absolutamente alguém parado lá na área do acampamento. Era difícil vê-lo direito, mas definitivamente era alguém que havia derrubado nossa barraca. Voltamos mais tarde na semana, quando estava seco, e fomos procurar nossas coisas. Quando as encontramos, estavam todas rasgadas. Isso definitivamente tinha sido feito por uma pessoa. Estávamos com meu tio, que era dono da terra, e estava extremamente irritado que alguém tinha feito isso em sua propriedade. Mas ele nunca conseguiu descobrir quem foi ou fazer algo a respeito. Isso aconteceu comigo quando eu estava fazendo uma caminhada de alguns dias por um parque. Não quero dizer exatamente onde aconteceu porque ainda não sei exatamente o que aconteceu. E não quero falar mal de um lugar se eu realmente não souber o que estava acontecendo lá. Então, fui fazer uma caminhada sozinho, mas era uma trilha específica e não era incomum encontrar outros caminhantes o tempo todo. Mas eu também estava fazendo isso durante um período em que eu tinha folga e escolhi deliberadamente esse momento porque era menos provável encontrar outras pessoas. Mas eu também gostava de seguir trilhas oficiais simplesmente porque eram mais seguras e havia menos chance de me perder. Portanto, eu tendia a fazer minhas caminhadas quando outros não estariam por lá. Devo ter escolhido um bom momento para caminhar por esses caminhos, porque não encontrei nenhuma outra pessoa. Mas, começando na primeira noite, comecei a sentir que não estava sozinho. A primeira coisa foram os sons de outras pessoas caminhando. Mas nas primeiras vezes que ouvi, não era como se eu estivesse ouvindo os passos vindos das trilhas. Porém, quando olhei ao redor ou se esperava para dar-lhes tempo de me alcançar, isso nunca aconteceu. Além disso, os sons também paravam logo após eu parar de andar. Mas no início, isso nunca foi assustador. Era apenas muito estranho. Na primeira noite, não houve ruídos estranhos ou qualquer coisa do tipo. E, embora eu não pudesse explicar, não sentia mais a sensação de estar sendo observado ou de não estar sozinho. A essa altura, eu estava na minha barraca, o que poderia me fazer sentir mais vulnerável, mas não senti. Então, tive uma noite de sono tranquila nessa primeira noite. No entanto, essas sensações não duraram muito. No dia seguinte, as coisas começaram da mesma forma, mas ficou ainda mais estranho porque algumas vezes eu poderia jurar que vi alguém quando ouvi os barulhos pararem, mas quem quer que fosse, sempre ficava fora do alcance da minha visão. Então, eu mal conseguia dizer se realmente estava vendo alguém lá ou se meus olhos estavam me pregando peças. Era muito perturbador. E isso realmente amplificou a sensação de estar sendo observado e o medo que surgia dessa sensação. As coisas ficaram um pouco mais estranhas naquela noite também. No começo, pensei que poderia ser apenas eu me deixando levar por todo o dia. O medo tende a fazer isso. Pode te consumir ao longo do tempo, a ponto de sua mente começar a pregar peças em você e tal. Então, aquela sensação desagradável de estar sendo observado só piorou à medida que escurecia lá fora e ficou ainda pior naquela noite, quando eu estava tentando dormir. As coisas também não melhoraram no dia seguinte. Embora eu tenha conseguido dormir, acho que não dormi muito bem. Então, eu não estava me sentindo bem no dia seguinte e comecei a ficar muito mais paranoico. Além disso, mais uma vez, continuei pensando que estava vendo algo que simplesmente permanecia fora do meu campo de visão, de modo que eu não conseguia ver claramente.
quase como se alguém ou algo soubesse que eu estava tendo dificuldade em acreditar que estava sozinho na floresta e estava se aproveitando desses pensamentos. Na terceira noite, foi quando comecei a me preocupar um pouco. Eu realmente ouvi algo que não conseguia explicar. Enquanto estava tentando descansar na minha barraca à noite, ouvi o que era inegavelmente um ser humano assobiando do lado de fora, no escuro. O que piorou foi que de vez em quando o assobio parava, e quando começava novamente, vinha de uma parte diferente da floresta. Isso realmente me convenceu de que havia outra pessoa lá fora, e por algum motivo, essa pessoa estava me perturbando. Essas coisas continuaram no dia seguinte, e foi a maneira como continuaram que me deixou ainda mais assustado com o que estava acontecendo. Se eu tivesse encontrado alguns outros caminhantes, talvez me sentisse melhor. Mas havia essa sensação esmagadora de estar sozinho naquelas florestas com alguém mexendo comigo. Quando eu estava voltando para o meu carro, cheguei a uma parte bastante estreita da trilha. Havia galhos que estavam se estendendo pela trilha, e ela estava quase coberta de vegetação. E por algum motivo, parei quando a vi pela primeira vez. Não parecia um lugar seguro para atravessar, mas eu precisava fazê-lo. Mal vi isso, então vi a figura novamente, desta vez à minha frente. Ele estava parado atrás da área que eu precisava atravessar e muito rapidamente saiu do meu campo de visão. Fiquei congelado e não queria seguir em frente. Eu sabia que precisava, com certeza, para sair da floresta e voltar ao meu carro. Comecei a andar devagar para frente, preocupado o tempo todo. Nem consigo te dizer o que estava passando pela minha cabeça enquanto avançava. Depois de passar pela área, notei algo no chão que me aterrorizou. Parecia sangue no chão e algum tipo de pequeno animal mutilado. Eu não sabia o que era, porque estava tão destroçado. Mas eu sabia que tinha sido deixado lá para me assustar ou me alertar. De qualquer forma, eu não queria nada com isso. Acho que muita gente teria corrido o resto do caminho para sair dali, mas eu não queria fazer isso. Acho que teria ficado mais assustado se tivesse começado a correr. Sempre pensei que, se algo estivesse atrás de mim, correr só faria isso correr mais rápido. Então, foi uma caminhada silenciosa, desconcertante e longa pelo restante da área arborizada até eu voltar para o meu carro. Consegui voltar e, enquanto dirigia, olhei para trás e, mais uma vez, achei que vi uma figura negra parada na floresta. Quando cheguei à cabana onde você tinha que se registrar antes de entrar na área de caminhada, fiz questão de relatar o que tinha visto. Contei o que vi e como o outro caminhante havia se comportado. Mas, naquele momento, eu era o único caminhante que estava naquela trilha. Então, quem quer que estivesse lá fora estava lá sem permissão. Houve momentos na minha vida em que passei muito tempo sozinho na natureza. Era algo que eu gostava quando era mais jovem e que não posso mais fazer agora que estou muito mais velho. Eu sinto falta da maioria desses dias, mas houve algumas ocasiões que não foram muito agradáveis. Agora, você pode imaginar que eu tenha encontrado minha cota de animais selvagens assustadores ou escorpiões ou coisas assim. No entanto, essa não é a história que vou contar. Dessa vez, eu estava em uma caminhada muito longa pelas montanhas. Esse era meu método de aventura preferido. Eu estava tentando ver o máximo possível da natureza enquanto ainda conseguia. Então raramente visitava o mesmo lugar 2 vezes. Dessa vez, foi a minha primeira vez nas montanhas Apalaches. As florestas dessas montanhas ainda podiam ser muito densas, dependendo de onde você estivesse. Levei uma barraca comigo, caso houvesse um clima severo que a justificasse. Mas na maior parte do tempo, eu apenas dormia ao ar livre. Tendo feito isso muitas vezes antes, eu realmente não tinha medo de nada lá fora. Já tive alguns encontros leves com animais perigosos no passado também, mas nunca me machuquei. Mostrava respeito aos animais, mantendo distância deles, e eles faziam o mesmo, então nunca havia problemas. Eu caçava e pescava para a maior parte da minha comida, então não carregava alimentos que pudessem atrair animais.
Portanto, não me preocupava com coisas como ursos. Supostamente havia muitos ursos negros nas montanhas Apalaches, mas durante essa viagem e outras subsequentes, nunca encontrei um. Eu estava indo para o sul em direção a uma área específica, onde me reuniria a civilização, e estava indo devagar. Mantinha-me longe das trilhas de caminhada para me afastar das pessoas também. Um dos principais objetivos dessas minhas caminhadas era tentar ficar longe das pessoas o máximo possível e apenas sentir algo na natureza. Quando você passa tanto tempo na floresta, começa a se habituar aos sons normais do lugar. Depois disso, você se torna hiperconsciente de qualquer coisa que pareça fora do comum. Cerca de 1,5 semanas depois de ter desaparecido nas montanhas, comecei a ficar um pouco nervoso. Comecei a ouvir sons ocasionais que pareciam totalmente fora de lugar para onde eu estava. Havia ocasionalmente coisas como o estalar de galhos que eu não tinha ouvido antes, mas também havia a ausência de ruídos às vezes. Por exemplo, estava ouvindo muito menos os sons dos pássaros em determinados momentos. Fui dormir uma noite e fui acordado por algo no meio da noite. Não sabia o que era, mas normalmente os sons da floresta não me acordavam. Voltei a dormir facilmente. Porém, fui acordado por algo mais algumas vezes naquela noite, antes de finalmente cair no sono e não acordar até de manhã. O dia seguinte foi bem parecido com o anterior. Havia apenas algo que parecia um pouco estranho e que estava me incomodando durante o dia. Não conseguia colocar o dedo no que era, e isso realmente estava começando a me irritar. Odiei a ideia de minha viagem de acampamento ser arruinada, especialmente porque o que estava acontecendo provavelmente estava apenas na minha cabeça. Acordei na manhã seguinte depois de ter outra noite com várias interrupções. Felizmente, eu estava bem com não dormir muito, então isso não me incomodava muito. Era apenas a constante sensação de que algo estava errado que realmente me incomodava. Naquela noite, parecia que poderia chover um pouco, então montei minha barraca para a noite. Acabou chovendo um pouco, mas não muito. Eu tendia a dormir melhor quando chovia lá fora, então dormi como uma pedra naquela noite. Na manhã seguinte, senti um pouco de rigidez, então fiquei deitado por um pouco mais de tempo do que normalmente ficaria. Quando finalmente saí da minha barraca, notei algo que me assustou pra caramba. Havia uma boneca muito velha pendurada pelo pescoço em uma das árvores bem do lado de fora da minha barraca. Ela foi colocada em um local que eu certamente veria no momento em que saísse da barraca. E eu sabia que ela não estava lá na noite anterior. Pela primeira vez desde que tudo começou a parecer estranho, comecei a sentir um pouco de medo. Suspeitei que a razão pela qual estava me sentindo estranho era porque estava tendo a sensação de estar sendo observado. Claro, agora essa sensação havia sido amplificada. Alguém tinha que estar me observando para ter colocado aquilo ali. Além disso, a mensagem era bem clara. Eu não sabia bem o que poderia fazer a respeito disso. Eu tinha um mapa geral da área e decidi fazer um desvio em direção a uma estrada. Isso me levaria algum tempo, mas achei que era a coisa mais segura a fazer. Alguém obviamente era hostil e não queria que eu estivesse naquela área. Levei cerca de um dia para chegar à estrada. Durante todo esse tempo, continuei com aquela sensação estranha e desconfortável. Durante todo esse tempo, senti que alguém estava me observando. Eu nem me sentia confortável quando finalmente cheguei à estrada. Não sei se eu tivesse continuado no caminho que estava seguindo, teria encontrado algo que não deveria ver, mas havia alguma razão pela qual alguém realmente não queria que eu estivesse naquela área, e eu recebi a mensagem bem claramente. Quando eu estava crescendo, morávamos em uma casa rural que ficava provavelmente a 1 hora da escola primária que frequentávamos. Pegávamos o ônibus para a escola todas as manhãs, mas o ônibus não passava pela estrada de cascalho em que vivíamos. Tínhamos que acordar cedo de manhã, quando ainda estava escuro lá fora, e depois de nos prepararmos para a escola, tínhamos que caminhar ao longo da estrada até chegarmos à estrada pavimentada.
Era lá que o ônibus nos pegava e nos levava para a escola. Geralmente ainda estava escuro quando o ônibus nos pegava e víamos o sol nascer enquanto o ônibus nos levava para a escola. Não havia muitas casas ao longo daquele caminho. Havia apenas uma pequena, onde morava outro aluno. Era meu amigo Jeff, que foi meu melhor amigo durante toda a minha época escolar. Ele nos encontrava quando passávamos pela casa dele e caminhava conosco até o ponto de ônibus. Havia uma casa ainda mais velha que passávamos, mas estava abandonada. Estava fechada com tábuas e, segundo meus pais, ninguém morava naquela casa há muito tempo. Fomos proibidos de explorá-la porque nossos pais disseram que era muito velha e poderia ser perigosa. Costumávamos explorar a floresta ao redor da casa com bastante frequência. E acho que por isso, eles pensaram que poderíamos tentar explorar a casa também. Quando eu tinha 11 anos, estava indo para o ponto de ônibus com Jeff. Enquanto passávamos pela casa, notei algo muito estranho. Parecia que havia luz vindo do segundo andar da casa. Eu poderia jurar que vi uma figura na janela do segundo andar, olhando através da cortina. A casa ficava a cerca de 15 metros da estrada, então era possível que eu não estivesse vendo corretamente. Jeff afirmou que ele mesmo não viu ninguém, mas eu estava bastante certo disso. Não sei porquê, mas a ideia de alguém morando em uma casa abandonada era meio assustadora para mim. Comecei a ficar nervoso enquanto passava pela casa, mas realmente só de manhã, quando estava escuro lá fora. À tarde, voltando para casa, todo aquele medo desaparecia e eu nunca percebia nada. Então, pensei que talvez de manhã minha imaginação estivesse superativa e tentei ao máximo deixar isso de lado. Até que um dia, quando o primo de Jeff estava voltando de ônibus conosco e desceu na nossa parada. Ele ia passar o fim de semana na casa de Jeff. Jeff tinha contado ao primo dele, cujo nome não me lembro, que eu pensava ter visto alguém na casa. Então, o primo dele achou que deveríamos dar uma olhada na volta para casa. Se algum de nós estava com medo de fazer isso, e eu definitivamente estava, ninguém falou nada sobre isso. O quintal estava muito mal cuidado e a entrada da garagem estava lá, mas estava um pouco tomada pelo mato. Mas os 3 de nós andamos até a casa. Paramos não muito longe da entrada da casa. Ela tinha 3 degraus que levavam a uma varanda muito velha. Eu continuei olhando para a janela, tentando ver se conseguia enxergar a figura que eu vinha vendo na janela. Mas não vi ninguém. Jeff e seu primo me desafiaram a subir na varanda e bater na porta. Não havia nada que eu quisesse fazer menos, mas eu não poderia amarelar na frente daqueles caras. Então decidi apenas fazer isso e acabar logo com aquilo. Eu demorei um pouco para subir os degraus da casa, mas sabia que não deveria demorar muito. Finalmente, bati na porta bem rápido. Ouvi um barulho que me assustou e corri de volta para meus amigos, que estavam rindo bastante. O primo de Jeff havia jogado uma pedra na casa para me assustar, e foi esse o barulho que ouvi. Lembro-me de fingir que achava engraçado, mas tinha me assustado muito. Mas quando os 3 de nós olhamos para a casa, por um momento, vimos alguém olhando para nós pela janela da frente. Só vimos essa pessoa por um segundo antes de ela se afastar rapidamente da janela. Tínhamos apenas 11 anos, então ficamos bastante assustados e corremos para longe da casa. Ainda tínhamos imaginações vívidas naquela idade e pensávamos que poderia ser um fantasma ou uma pessoa louca morando na casa. Se isso não fosse assustador o suficiente, mais tarde naquela noite, Jeff veio até minha casa. Fiquei surpreso porque era tão tarde e estava escuro. Mas muitas vezes saíamos depois de escurecer. Mas o que ele me disse me surpreendeu. A casa velha estava pegando fogo. Ele queria que eu fosse ver. Bem, toda a minha família foi, na verdade, e ele estava certo. A casa estava pegando fogo no exato dia em que vimos alguém lá dentro. Isso, claro, nos fez começar a nos perguntar se quem quer que estivesse na casa tinha algo a esconder e incendiou a casa depois de ter sido descoberto. Não sei. Toda a situação pode não ter sido realmente assustadora, mas definitivamente foi muito estranha. Não foi encontrado nenhum corpo na casa, então quem quer que fosse deve ter incendiado a casa e saído.
Nunca descobrimos quem era.